Mas quando a gente é criado de uma forma completamente avessa da realidade, quando a gente não é criado no amor, e ao invés disso a gente é criado no medo, ao invés de ser criado na graça, a gente é criado no esforço, na força bruta, a gente acaba distorcendo toda a nossa imagem pessoal. Tudo que é impresso dentro de nós, a palavra de Deus fala lá no livro de Efésios, se revista do homem que é a imagem e semelhança de Deus. Mas antes disso, o mundo, nós, conforme a nossa natureza, a gente entra no mundo e tem um cenário criado por nós. Claro, nós que eu digo a nossa realidade interna. Quando a gente nasce, o mundo vai imprimindo dentro da gente as roupas. Então, por dentro de nós, está vestido de feiura, pobreza, pensamentos esquisitos, a mente está toda caótica, então está tudo confuso. E tem muitas pessoas que nunca passaram por pobreza extrema, que não vieram do baixo, porque às vezes a pessoa pergunta assim, tu veio de que nível de baixeza? Das profundezas, não tinha mais o que baixar. Ali era só a morte. Então, assim, quando a gente vem do nível desse, a pessoa não calcula que para ela subir para o nível de normalidade já é o sucesso absoluto da vida. Porque a pessoa jamais, muita gente que nasceu já numa vida normal, que teve uma educação, a comida todo dia, né, tudo ali bonitinho, um abraço, um apoio, não imagina o trabalho que dá e os anos que levam. Ah, fulano conseguiu se aprumar com 50 anos. Tá, mas tu sabe de onde ele veio? Tu tem noção de onde essa pessoa veio, do tempo que leva para consertar todo um sistema humano, em todos os níveis dos corpos do ser, que está tudo ao contrário, que é de revelação em revelação, né? Está tudo ao contrário. Então, eu tive essa identificação com a Margarete, lá no começo, quando ela me contou a história dela, porque é um trabalho, esse trabalho de reconstrução é um trabalho de reconstruir a imagem. A imagem e o valor que não existe. Primeiro que as imagens são tudo ao contrário, segundo que valor não existe. Margarete, você poderia falar para a gente o que uma baixa estima é capaz de fazer na pessoa? E existe a inocência. A inocência do Filho de Deus não é a inocência da pessoa que tem baixa estima. A inocência do primeiro nascimento é uma inocência em que você é tapete. A inocência do segundo nascimento é a inocência em que você sabe ser bom, sabendo o seu valor. Então, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Sim, nessa questão da baixa autoestima, foi uma coisa que me acompanhou durante a vida inteira, né? A vida inteira até certo ponto, até começar realmente a minha mudança, né? Isso foi, assim, o grande mal da minha vida foi a baixa autoestima, porque eu me submetia, né, a situações que na minha configuração aqui, eu achava que era o que tinha para mim, que eu não merecia mais do que isso, que era o que eu podia fazer, que eu não tinha competência, eu não tinha capacidade, eu não tinha merecimento para mais nada do que aquilo. Então, realmente, distorce totalmente, tanto que eu lembro que eu já até comentei com você isso, que quando algumas pessoas falavam para mim assim, Margarete, você é bonita e tal, eu me olhava no espelho, eu tinha que sempre estar um espelho aqui por perto. Quando eu vi um espelho, eu já corri para me olhar. Se eu fosse sair na rua, eu estava me olhando no espelho do carro. Onde eu passasse, se eu não tivesse espelho, eu estava me olhando, porque eu realmente, quando eu olhava no espelho, eu não me achava feia, eu não achava a imagem que eu via no espelho feia, mas não condizia com a imagem que tinha dentro de mim, como eu me via por dentro. Então, eu tinha que toda hora olhar no espelho para poder aliviar aquela dor que tinha dentro de mim de me achar tão horrível. Não só na aparência, mas em tudo. A imagem que eu tinha de mim não era boa. E essa distorção muito grande. Hoje em dia, então, se eu visse qualquer defeitinho na minha imagem do espelho, aquilo abalava mais ainda o meu interno, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu me aceito como eu estou no espelho, aceito meus cabelos brancos, aceito as minhas ruguinhas, a minha idade e tudo, e porque eu sei quem eu sou.
né? Eu sei que o físico vai mudar, acontecem mudanças, e que, inclusive, eu posso mexer nessa aparência até, né? Mas que isso não é tão importante quanto a beleza que eu me vejo agora por dentro, né? Como eu me vejo por dentro. É uma beleza muito linda, é muito lindo. Não falar isso assim com prepotência, com arrogância, com vaidade, porque é uma beleza que não está à mostra aqui no mundo, né? É a forma como eu me aceito, como eu realmente sou. Então, eu tinha essa grande dificuldade. A baixa autoestima também me colocava em situações humilhantes, né? Em situações até mesmo de risco de vida, relacionamento, tudo que eu fazia, os cenários em que eu me colocava, tudo era baseado de acordo com aquela imagem que eu tinha de mim. Então, se eu me sentia assim, se eu achava que eu era assim, era num lugar como esse, era com essas pessoas, era nesse tipo de trabalho que eu me via. Então, eu sempre estava me colocando nessas situações, dos mesmos trabalhos, dos mesmos cenários, com as mesmas pessoas, as mesmas, né, cenas se repetindo. Até que eu entendi que isso não precisava ser assim. E hoje, e quando começa a mudança, sempre vai vir o velho padrão, né? Porque sempre que acontece, já percebi, sempre que acontece alguma coisa, assim, na hora da dor, o primeiro impulso que vem é de voltar para trás, é de voltar ao caminho. Então, assim, vem aquele mesmo pensamento, não vou conseguir ir mais além, eu vou voltar. Isso eu já percebi, assim, esse padrão, e aconteceram algumas coisas nesse sentido. Algumas eu voltei e vi que não era legal, para, né? Percebi, tive a experiência, e depois aprendi que, igual você fala, é de topo em topo. Sim. Né? De topo em topo. Então, vai vir uma etapa, um degrau, você tem que subir para o outro degrau, e cada degrau vai ter os seus desafios, né? Mas que é assim mesmo, é a vida. A vida é feita para ser vivida. E eu aprendi tudo isso. Isso com a autoestima, com o reconhecimento de quem eu sou, entendendo de fato quem eu sou, eu sei até onde eu posso ir, né? Isso, assim, foi de extrema importância. Como você disse, a gente está vivendo, a gente está no mundo, né? E você percebe que não são muitas pessoas, infelizmente, que têm sucesso na vida pessoal. É muito difícil encontrar. Né? A gente acha mais assim, enfim. E, por incrível que pareça, quando as pessoas, muita gente não ora a Deus porque tem vergonha de Deus. Porque a pessoa acha que ela não é digna. Tipo assim, Deus é santo e eu sou o quê? Um escárnio, um lixo. Eu sou né? Toda aquela imagem, o ser humano já nasce aceitando que ele é um pecador fruto do erro e da maldição. Já nasce assim. Uhum. Depois disso, na infância a gente costuma, muitos de nós, a receber aquelas palavras que você sabe. A gente vai acreditando naquilo e vai passando a viver pelas maldições das palavras que foram ditas, ao invés de viver a palavra de Deus, né? Então, quando a gente vê o motivo que muita gente está fazendo coisas, comportamentos estranhos, porque tem uma parte que eu conto da minha própria história que eu falo que desde muito pequenininha eu fui chamada de louca. Quando a criança é pequena, que ela tem a intuição ativa, ela tem acesso livre, normal ao mundo espiritual. Se o pai e a mãe for sábio, tiver ali uma educação espiritual, vai ajudar e incentivar aquela criança a manter a conexão com Deus. Caso contrário, vai levar logo numa clínica para tomar uma tarja preta, porque é esquizofrênico, é louco, é doente mental, nasceu perturbado, que é o que acontece a maioria das vezes, bloqueando para sempre o canal. Porque a criança cresce e ela se esquece que em algum momento ela teve um bloqueio absurdo. Viver o mundo espiritual, entrar em comunhão com Deus é doidice, então ela nem se lembra disso. A maioria que não consegue, porque a gente vê que muita gente tem um canal muito bloqueado de acesso. Geralmente é quando é criança. A criança ela sofre ali uma interrupção tão abrupta, é falado tal coisa para ela que ela não se recorda disso, ela não sabe disso. Então, porque eu acreditei que eu era doida,
Eu passei muitos e muitos anos da minha vida com comportamentos de uma louca. Mas eu não sabia disso. Eu me comportava assim porque eu tinha essa visão interna de mim, monstruosa, de que eu era uma pessoa louca. Uhum. E aí, quando você ajusta a imagem, você ajusta o comportamento. Você para de se comportar daquele jeito. Então, por isso que você falou a respeito disso, eu achei interessante. E tem uma coisa que você falou também, você falou sobre a simplicidade, sobre a inocência, e sobre o sofrimento. Eu já falei sobre o tanto que é simples, né, realmente, Deus é simples. A inocência, eu tive que buscar, porque eu tinha essa distorção entre o que era a inocência do Filho de Deus e o que era a inocência que eu aprendi, que é ser feito de bobo, né, essas coisas assim, você achar ser inocente é realmente deixar que as pessoas façam o que você quer e você não pode nem reagir, porque senão você vai pecar. Então, você é diferente. Eu tive que resgatar. Foi a parte mais difícil para mim, foi chegar até o momento onde eu me conectei com essa inocência, porque eu tinha perdido. Eu confundia porque a minha inocência, ela foi interrompida pelo sofrimento, pelo ensinamento de que o sofrimento é o que, por causa da religiosidade, o sofrimento é o que faz com que a gente seja agradado, que Deus se agrade da gente, faz com que Deus se agrade da gente. Aí, então, aquela inocência, aquela pureza, aquela leveza, realmente está com o coração limpo, conectado com Deus ali, que foi um tempo, isso foi muito distante, né? Quando eu fui chegar até entender quando foi que eu tive esse momento, isso era muito distante. Aí, então, até eu chegar a esse momento foi muito longo, porque até então, a partir desse momento, o que continuou foi só o sofrimento, né? Eu troquei a inocência, aquela conexão com Deus, aquela paz mesmo, a paz de Cristo, a pureza da criança mesmo, ali, aquela pureza mesmo, pelo sofrimento. Então, eu só achava que eu estava agradando a Deus se eu estivesse sofrendo. Isso foi tão incrível, que se eu não estivesse sofrendo, eu não me sentia viva. Se eu não estivesse sofrendo, parece que Deus não ia ouvir minhas orações, eu não estava próximo de Deus, e tanto aquela história de que Jesus sofreu na cruz, e o sofrimento, e os mártires, não sei o quê, que minha vida era só sofrimento. E depois eu fui ver, né, que eu criava esses sofrimentos para me sentir perto de Deus, entre aspas, né, que não tinha nada a ver. Aí eu, assim, com esse trabalho todo, eu consegui ter de volta a minha identidade, me reconectar com quem eu sou realmente, ter de volta aquela paz, aquela pureza, aquela inocência infantil mesmo, de criança, e que realmente nunca saiu de mim, sempre está aqui, é simples, é acessível e é maravilhoso.